Por que tanta gente vive no modo sobrevivência e não consegue fazer a vida andar? Se você sente que faz tudo o que precisa ser feito, cumpre responsabilidades, resolve problemas, mas mesmo assim a vida parece não sair do lugar, fica um pouco mais aqui comigo. Tem muita gente vivendo em alerta constante, sempre antecipando, sempre segurando tudo por dentro, sempre pronto para o próximo impacto. Isso virou tão normal que quase ninguém percebe que está vivendo em modo sobrevivência. Meu nome é Susana Belkoff e hoje eu quero conversar com você sobre o que é esse estado interno, como ele se forma e por que ele trava a vida mesmo quando aparentemente está tudo certo. O que é então o modo sobrevivência? Modo sobrevivência não é fraqueza, não é falta de capacidade e definitivamente não é falta de vontade. Modo sobrevivência é quando o corpo aprende em algum momento da vida que o mundo não é um lugar seguro para relaxar. Então, a pessoa vive em estado de prontidão. Mesmo quando nada de grave está acontecendo, o corpo continua atento. A mente continua calculando riscos. A emoção continua contida. É como viver com o freio de mão puxado sem perceber. E como isso se manifesta na vida adulta? Na prática, isso acontece de várias formas. Dificuldade de prosperar, mesmo sendo competente, cansaço que não passa com descanso, relacionamentos onde sempre parece que alguém precisa ser sustentado, dificuldade de confiar plenamente, dificuldade de receber ajuda, dificuldade de relaxar sem culpa. Por fora, a pessoa funciona, por dentro, está sempre em tensão. E muitas vezes é vista como forte, responsável, confiável, mas essa força não veio da escolha, veio da necessidade. E onde isso começa de verdade? O modo sobrevivência não começa na vida adulta. Ele começa quando cedo demais alguém percebe que precisa se virar por dentro. Às vezes isso acontece em ambientes estáveis, às vezes em famílias onde faltou presença emocional, às vezes quando a criança precisou amadurecer rápido ou quando precisou se adaptar para não perder o vínculo. Não precisa ter acontecido nada de tão grave. O corpo aprende pelo clima emocional e o corpo guarda. Então, mesmo anos depois, quando a vida oferece outras possibilidades, esse corpo continua reagindo como antes. E por que a vida não anda mesmo com tanto esforço? Aqui está um ponto muito importante. Muita gente em modo sobrevivência se esforça muito, trabalha, busca, estuda, tenta melhorar, mas sente que sempre precisa fazer mais e ter menos resultados. Isso não é azar, não é bloqueio externo, é coerência interna. Enquanto o corpo acredita que relaxar é perigoso, a vida não flui. A pessoa até avança, mas volta para o mesmo ponto emocional. E isso gera frustração, autocrítica, sensação de estar sempre recomeçando. E por que entender não é o suficiente? Muitas pessoas entendem tudo isso racionalmente, já fizeram terapia, leram livros, já têm consciência da própria história, mas continuam vivendo os mesmos padrões, porque o modo sobrevivência não está na mente, está no corpo, no sistema emocional, na memória profunda. E enquanto isso não é reconhecido com respeito, o corpo continua operando no automático e não adianta brigar com ele. E qual o erro mais comum desse caminho? O erro mais comum é tentar sair do modo sobrevivência, se exigindo ainda mais. Mais disciplina, mais positividade, mais controle, mais cobrança. Só que isso é o próprio modo sobrevivência disfarçado de evolução. A saída não é lutar mais, é aprender a sustentar a própria vida, só que de outro lugar. Porque até aqui, muita gente sustentou a vida a partir de um lugar ferido, machucado, tentando se proteger o tempo todo. É desse lugar que nascem as adaptações excessivas, a reação automática, o esforço constante para dar conta. O modo sobrevivência é isso, viver respondendo à vida e não escolhendo. Para sair desse modo, é preciso começar a tomar atitudes e decisões a partir de um lugar diferente. Um lugar mais inteiro, mais consciente, onde a história já foi reconhecida e ressignificada. E esse caminho começa quando você se permite olhar para as próprias feridas,
Não para se prender mais nelas, mas para deixar de ser governado por elas. E o início da mudança real acontece quando você reconhece que foi assim porque precisava ser, sem julgamento, sem culpa, sem romantizar a dor, e começar a mostrar para o corpo aos poucos que hoje já é possível viver diferente. Isso não é rápido, mas é possível. E quando começa, a vida muda de tom. As decisões ficam mais claras, os relacionamentos ficam mais honestos, o cansaço diminui, a presença aumenta, não porque a vida ficou perfeita, mas porque você não está mais lutando contra ela. E para finalizar, se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu reconheço que vivi em modo sobrevivência. Isso já é um passo importante. Se inscreva no canal, clica no sininho, deixa um joinha. Aqui a gente conversa sobre aquilo que te atravessa por dentro e influencia a sua vida mais do que você imagina. Um abraço, até a próxima!